Bem-vindos, alunos, à monitoria de anatomia humana e radiológica. Me chamo Felipe, sou o monitor de vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre junturas. É um assunto bem tranquilo, bem rápido e o início dessa matéria sobre a parte mais histológica, a parte das estruturas comuns, das classificações, das articulações, já foi dado pelo professor e agora eu vou focar um pouco mais na parte prática, seguindo, como sempre, o roteiro que foi disponibilizado para vocês. Eu também utilizei como referência o D'Angelo Fatini, que é a leitura obrigatória. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a articulação coxo-femoral. Então, essa articulação, ela tem como principais elementos a cabeça do fêmur, que seria uma estrutura arredondada, se encaixando no acetábulo, que seria esse receptáculo que faz parte do osso do quadril. Lembrando que esse acetábulo ele é o ponto de encontro de ossificação dos três ossos que formam o quadril, que é o ilho, a púbis e o isquio. Se vocês não lembram disso, revejam as aulas anteriores do módulo anterior para isso ficar bem sedimentado. E então, na articulação coxofemoral, como toda articulação sinovial, a gente tem uma cápsula articular, que seria essa membrana capsular, que é formada toda uma parte externa mais fibrosa, que a gente consegue ver ali na primeira imagem, e tem a membrana sinovial mais interna. E na segunda imagem, eu coloquei aqui um corte coronal para vocês poderem observar como seria essa estrutura mais internamente. Então, também destacando a cápsula articular e a cavidade articular, ok? E uma das estruturas importantes da articulação coxofemoral que vocês precisam saber são os ligamentos que vão conectar as partes, os ossos que compõem o quadril ao fêmur. São eles, os nomes são bem intuitivos, então como temos três ossos do quadril, como o ilho, o pubis e o isquio, e o fêmur, os ligamentos vão receber nomes que seria a junção dessas duas estruturas. Então, temos o ligamento ilho-femoral, ele é formado de Y, ele é o mais forte dos ligamentos, e ele está anteriormente na parte mais superior. Então, você pega como referência onde está o ilho, onde está o fêmur, então ali naquela região próxima você sabe onde está o ligamento ilho-femoral. A mesma coisa com o ligamento pulvo-femoral, você tem uma noção que a pubis está ali mais anterior, mais inferior ao ilho, então também é de fácil localização saber onde está o ligamento pulvo-femoral. Já o ligamento isquiofemoral é posteriorizado. E na segunda imagem coloquei uma simplificação por meio dessas setas que demonstram a localização desses ligamentos. Esses ligamentos, então, eles são reforços da cápsula articular e servem para dar estabilidade a essa articulação. Numa vista mais interna, então detalhando um pouco mais o acetábulo, a gente vê que o acetábulo ele possui partes. Tem a fase semilunar, que é essa parte em formato de meia-lua, onde é coberto com uma cartilagem. E você também possui a fossa do acetábulo, que seria o ponto central ali, que não possui cartilagem. E perceba que é uma meia-lua, então não tem essa cartilagem em 360 graus. Na região mais inferior, com a ausência da cartilagem, na periferia, ali tem um nome, recebe o nome de incisura do acetábulo. Na segunda imagem, a gente consegue observar que a incisura do acetábulo ele é recoberto pelo ligamento transverso do acetábulo, e desse ligamento transverso do acetábulo sai outro ligamento, que é o ligamento para a cabeça do fêmur. Esse ligamento para a cabeça do fêmur, da cabeça do fêmur, ele não tem uma função de estabilização tão grande. Ele é meramente um meio de passagem para uma artéria ali, que está dentro desse ligamento, levando essa artéria à cabeça do fêmur para nutrir essa região, ok? Observe que na região da margem do acetábulo, na parte circular, existe uma estrutura chamada limbo do acetábulo. Esse limbo do acetábulo ele é coberto por uma membrana cartilaginosa que recebe o nome de lábio do acetábulo. Esse lábio do acetábulo ele sai desse limbo e permite que tenha maior superfície de contato com o fêmur. É uma membrana que vai em direção ao fêmur, dando uma maior área de cobertura. Você consegue observar em essa membranazinha cartilaginosa na periferia, que então recebe o nome de lábio do acetábulo. Na segunda imagem também está representado por um. Observe o alfinete mais próximo do número, que indica essa membranazinha. E em 2 está destacado o ligamento da cabeça do fêmur, tanto na primeira imagem, quanto na segunda imagem. Na segunda imagem está preservado junto à cabeça do fêmur, para vocês conseguirem observar
como que se dá essa estrutura, ok? Já em relação à articulação do joelho, é uma articulação um pouco mais complexa, e essa complexidade não é à toa, pensando em quanto que o joelho tem que garantir uma estabilização dessa região e o quanto que ele recebe impacto. Então precisa de mecanismos que estabilizem essa estrutura e também mecanismos que absorvam, que amorteçam o choque que ele é pressionado a ter, né? Então, o joelho precisa ter muitos mecanismos estabilizadores e amortecedores, então é uma articulação mais complexa. E a gente pode observar que existe um ligamento que sai da região mais anterior, ali no meio, entre os meniscos, que é chamado de ligamento cruzado anterior. Ele é mais fraco que o posterior. Ele sai de uma região anterior da tíbia, né, do platô tibial, em uma região mais medial. E ele se encaminha para posterior e para lateral, como a gente pode perceber ali em destaque, tá? E esse ligamento é extremamente importante porque ele limita a rolagem posterior dos côndilos do fêmur. Então, se o fêmur, ele impede que o fêmur vá muito para trás. E pode acontecer de ter um impacto tão grande ali, algum choque, que tenha um rompimento desse ligamento cruzado anterior. Se o fêmur for muito para trás ou se a tíbia for muito para frente. Então pode estirar e ter um rompimento desse ligamento. Ok? E também existe o ligamento cruzado posterior, ele está bem destacado nessa imagem aí, dá para ver uma parte dele, mas ele é ao contrário do ligamento cruzado anterior. Então ele sai posteriormente, numa região mais do platô tibial mais lateral, ali então posterior e lateral, indo para cima, indo para superior, numa região mais medial, ok? Então eles formam uma espécie de X entre eles. E o ligamento cruzado posterior, então ele vai impedir, ele vai limitar a rolagem anterior do fêmur sobre o platô tibial, ou seja, que o fêmur vá muito para frente, ou que a tíbia vá muito para trás também. E o joelho, ele possui mecanismos amortecedores, e os protagonistas de garantir o amortecimento dessa articulação são os meniscos. Então, são espécies de plaquinhas ali que vão estar no platô tibial. Existe o menisco medial e o menisco lateral. Esse menisco medial ele é um formato de C e ele é mais largo e mais fino. Já o menisco lateral ele é menor e é mais fechado. Ele tem uma circunferência mais fechadinha, como eu vou mostrar aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Então vocês percebam como o menisco lateral ele é mais fechado, mais espesso, e que o menisco medial ele é mais aberto, ele tem formato um C mais largo. Também é possível observar nessa vista superior o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, ok? Então essas quatro estruturas importantíssimas. E lateralmente a gente consegue ver os ligamentos colaterais também, com nomes bem intuitivos, o ligamento colateral tibial e o ligamento colateral fibular. Aqui nessa imagem a gente consegue também observar o ligamento colateral tibial e o ligamento colateral fibular, ok? Sempre lembrando também da cápsula articular e da cavidade articular. Aqui mostrando uma peça cadavérica com mais detalhes. Então a gente tem um ligamento colateral tibial, você consegue observar que é uma tíbia, que a fíbula está do outro lado, então tem uma faixa aqui, um ligamento. Então, intuitivamente, é o ligamento colateral tibial. Do outro lado, em dois, aqui você consegue perceber que é a fíbula, que é um osso mais fino, lateral também, ligamento colateral fibular em dois. E em três, dá para observar que é o ligamento cruzado anterior, a gente está vendo a região mais anterior e saindo das regiões que eu falei e indo para as regiões também que eu falei. Por fim, o 4 se refere ao ligamento cruzado posterior, ok? E ainda o 5 e 6 representando os meniscos. Então, o 5 se percebe que é um menisco mais fechado, então é um menisco lateral, e o 6 é um menisco mais aberto, então é um menisco medial, tá bom? As estruturas importantes. E aqui que eu esqueci de falar, mas também que é muito importante de pensar ali, o ligamento da patela. Então, abaixo da patela, encontra-se o ligamento da patela. Aqui nessa segunda imagem, ela está rebatida. Então, acima da patela tem um tendão do músculo quadríceps femoral, que a gente também já estudou, e abaixo o ligamento da patela. São essas estruturas mais importantes para saber da articulação do joelho. Tudo bem? Em relação à articulação escapulomeral, podemos destacar também a cápsula articular, como presente em todas as articulações sinoviais, como eu disse. Aqui
em amarelo, mais embaixo está delimitada a parte da cápsula fibrosa e a parte da membrana sinovial. Assim como a articulação coxo-femoral, também temos um lábio, só que aqui é chamado de lábio glenoidal, porque se refere à cavidade glenoide, que seria essa expansão, essa membrana cartilaginosa que tem a função de aumentar a superfície de contato do úmero com a cavidade glenoide da escápula, ok? Então está representado em amarelo as estruturas principais que estão no roteiro, lábio glenoidal, então, e também destaque ao ligamento córico-acromial, que conecta a parte do acrômio com o processo coracoide da escápula. E essas três estruturas juntos, o processo coracoide, o acrômio e o ligamento córico-acromial, formam o arco córico-acromial, que dá um fechamento à estrutura do úmero, à cabeça do úmero. Ok? E também destaque o ligamento acrômio-clavicular, que é esse ligamento que conecta o acrômio à clavícula. O ligamento córico-humeral, então sai da região do processo coracoide em direção ao úmero e mais inferiormente os ligamentos glenomerais, ok? Então são nomes bem intuitivos. Aqui nessa imagem, então, estou dando destaque a lábio glenoidal, que vai aumentar a superfície de contato e para essa articulação do ombro é muito importante, porque a gente já sabe que a articulação do ombro é uma articulação mais móvel, ok? E também dando destaque à cavidade glenoide, que é essa região mais central. Aqui umas peças cadavéricas, eu nem coloquei muito cada estrutura em si, porque a gente pode ver que é bem complicado de perceber, e porque parece um amontoado de tudo a mesma coisa, mas como eu disse na primeira parte da articulação coxo-femoral, vocês conseguem se guiar mais pela localização, ok? Então, pela localização você sabe, essa estrutura do lado aqui, o ombro do lado aqui, então é ligação córico-humeral, é glenohumeral. Mas a estrutura principal mesmo que vocês precisam saber, isso está na ponta da língua, é o lábio glenoidal aqui, que está destacado tanto na segunda imagem, nome, no alfinete, como na terceira imagem. Então lembre-se do lábio glenoidal. E também não se esqueçam, voltar aqui, da estrutura que é o tendão da origem da cabeça longa do músculo bíceps braquial, que passa ali no sulco intertubercular. É uma estrutura importante também e está coberto por ligamento transverso do úmero. Então, tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho da articulação do cotovelo e radional superior. O cotovelo, ele existe três ossos que contribuem para a formação dessa articulação, que é o húmero, a sua porção da epífice distal, e a epífice proximal do rádio e da una. Esses ossos se articulam e, como sempre, tem uma cápsula articular mais externa e também apresenta ligamentos que unem as partes. O ligamento colateral unar, então vai unir o húmero à una, bem intuitivo, e esse ligamento ele vai desde o epicôndilo medial do húmero, então chegando à una. Já também existe o ligamento colateral radial, que cumpre o mesmo papel, é bem semelhante, só que é o rádio, então saindo do epicôndilo lateral do húmero. Então, o epicôndilo lateral do húmero, ligamento colateral radial, chegando ao rádio, e o ligamento colateral unar, chegando à una. Na região da cabeça do rádio, vocês deveriam lembrar que o rádio ele tem uma cabeça diferente, tem uma forma de um anel. Então, existe um ligamento ali que envolve a cabeça do rádio, que é chamado de ligamento anular do rádio, ok? Então, em volta da cabeça do rádio tem o ligamento anular. E, por fim, na articulação radionar superior, a gente percebe uma estrutura, uma membrana, é chamada membrana interóssea, ou também chamada de sindesmose radionar, e essa membrana ela fixa o rádio à una e vice-versa, mantendo eles instáveis na região do antebraço, ok? Em relação às peças cadavéricas reais, a gente consegue perceber em um, então, o ligamento colateral unar, ok? Vocês conseguem perceber que é uma una, que teria aqui na porção, na vista lateral, essa forma de gancho, que seria o olectron. Então, ali nesse alfinete na parte esbranquiçada, perto do úmero e da una, o ligamento colateral unar. E do lado oposto, o ligamento colateral radial. E em 3, na região da cabeça do rádio, temos o ligamento anular. E em 4, por fim, na última imagem, a gente está em destaque
mostrando a membrana interóssea, ou também chamada de sindesmose radioulnar. Então, essa aula é apenas isso. Espero que tenham gostado. As referências que eu utilizei foi o D'Angelo Fatini. Também eu utilizei para a aula algumas explicações do Ken Hobe, o Moore, e de novidade eu utilizei a guia de anatomia Asclepion, que eu achei muito interessante, que mostra as peças cadavéricas, peças reais, para vocês terem uma noção, que eu posso disponibilizar para vocês no grupo. Também, como sempre, roteiro de aulas práticas. E por hoje foi só. Obrigado.